Boa noite. O tema de hoje é salvando a sua vida através da perda. E eu criei esse tema paradoxal que fala em salvar algo através de alguma perda, justamente para refletirmos sobre o impacto da palavra de Deus nas nossas vidas. A gente, como ser humano, tem a ideia de que a gente consegue desfrutar melhor a nossa vida evitando problemas e criando um muro ao nosso redor que nos proteja de todos os males. Mas infelizmente, para nossa infelicidade, não é a maneira com que Deus trabalha conosco. Ele usa todas as situações, as boas e as ruins, para tratar do nosso caráter, para tratar do nosso crescimento espiritual. E por isso eu escolhi esse tema hoje. A gente somente pode salvar a nossa vida quando a gente perde o controle que a gente acha que tem, que a gente quer ter, para entregá-lo a Cristo. E eu basei essa palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 9, que eu queria ler com vocês. Aqui no versículo 24, fala o seguinte: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Pois bem, aqui Jesus comenta que ele teria que ser crucificado, etc. Algo que os discípulos queriam evitar, que Jesus fosse crucificado e passasse por toda aquela situação que a gente já conhece, da cruz de Cristo, que nos trouxe salvação. Pois bem, justamente uma tragédia tão grande trouxe salvação para a nossa humanidade. Assim sendo, como eu e você podemos perder a nossa vida de maneira a salvá-la? Basicamente são dois passos: receber a fé que vem de Cristo e agir com base nessa fé. Para receber a fé, a gente tem que entender duas coisas. Uma, que somos reconciliados com Cristo com base na obra da cruz, da sua morte na cruz. E dois, que a nossa caminhada após isso deve ser na verdade da palavra. Quanto à questão da reconciliação, queria ler o texto de Romanos 8 com vocês para a gente poder debater. Abram comigo em Romanos 8, versículo 1, que fala o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Através da obra magnífica de Cristo na cruz, fomos reconciliados com Deus. Ou seja, se fomos reconciliados, antes estávamos em guerra, estávamos separados de Deus pelos nossos pecados, pela nossa natureza pecaminosa, por tudo aquilo que a gente como ser humano faz e desagrada a Deus. Inclusive a lei no Antigo Testamento, ela serve justamente para nos lembrar que não conseguimos cumpri-la. Ela aponta os nossos defeitos. E Romanos 8 vem justamente para trazer um esclarecimento sobre a morte de Cristo. Através dele e somente através dele somos aceitos por Deus. Não é por aquilo que fazemos de bom. Não. Nós somos aceitos, reconciliados através da obra de Cristo. O segundo item que eu comentei foi a questão de andar na verdade. João 17,17 comenta o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas por que essa redundância de dizer que a palavra de Deus é verdade se parece tão óbvio para a gente? É que a gente, como ser humano, a gente entende que uma mentirinha ou uma meia-verdade pode nos livrar de alguns problemas ou pode nos dar uma vida mais completa. Por que eu tenho que ser tão sincero? Será que aqui eu não posso ocultar alguma coisa? Vai me evitar algum problema? Mas a vida com Cristo é justamente o caminho estreito, é o caminho mais difícil. Lá em Mateus, essa questão do caminho, o largo e fácil, e o estreito e difícil, é comentado. E o caminho de Cristo sempre é o mais difícil. Porém, é aquele que conduz à verdade. Por isso a ordem de João: santifica-os na verdade, ou seja, caminhemos na verdade, nos alimentemos da verdade. Porque não é difícil a gente querer se alimentar da mentira.
Sim, o próprio ser humano às vezes quer se alimentar da mentira para não enfrentar algumas situações. Mas alimentar-se de mentiras ou meias-verdades, que não deixam de ser mentiras, não nos fazem ter uma vida plena, não nos fazem salvar a nossa vida. Muito pelo contrário, a gente tenta salvar a nossa vida do nosso jeito e acaba perdendo. Após receber a fé que vem através da obra de Cristo, é hora do cristão agir por fé, e inclusive abençoando outros cristãos. Eu queria abrir com vocês no livro de 1 Pedro, capítulo 2. Lá no versículo 11, diz o seguinte: Amados, insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. E aí pulemos lá para o versículo 15, que diz o seguinte: Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. No versículo 11 é demonstrada a guerra entre a nossa natureza pecaminosa, com a qual nascemos, e a nossa nova natureza que foi dada por Cristo. Essa guerra entre o velho e o novo homem sempre vai existir, porém a nossa fé sempre se baseia na obra de Cristo. Por isso temos que usar a armadura de Efésios 6, por isso a gente tem que se santificar na verdade e nos basearmos na obra que Cristo fez na cruz. Nós somos aceitos por Deus somente por causa dela, então devemos agir com base nela, não por sentimentos, mas por fé, como já dizia Abacuque. Já o versículo 15 é uma exortação, é uma palavra de ânimo a nós sempre persistirmos apesar das circunstâncias. Pois ali fala que devemos silenciar a ignorância dos insensatos praticando o bem. Já o versículo 16 exalta a nossa liberdade em Cristo, mas também nos adverte para que não usemos essa liberdade para dar ocasião àquilo que a gente quer fazer. Tudo que a gente planeja fazer, a gente deve confrontar com a palavra para ver se é da vontade de Deus. Isso é ser livre. A gente tem um livro com algumas normas e regras, sim, mas essas normas e regras nos permitem viver em liberdade. É que nem a questão do semáforo. Se ele não existir, os carros vão colidir. Assim sendo, o semáforo é uma regra, é um limite para que a gente possa viver em liberdade e harmonia. Finalizando o versículo 16, a exortação é para que vivamos como servos de Deus. Eu costumo dizer que a gente não tem livre-arbítrio, mas um servo-arbítrio. Porque a nossa vida, a nossa inteligência, nossos dons, nossas habilidades foram dadas por Deus. Então, nós temos o papel de sermos mordomos de Deus e não o contrário. A gente serve a Deus e não Ele nos serve. E aqui a carta de Pedro reforça justamente esse ponto de servidão e de mordomia. Para finalizar, como é que a gente pode então viver uma vida plena e perdendo o controle da mesma? E a resposta é entregando esse controle a Deus, confiando na obra que Ele fez na cruz, e como diz Filipenses, aquele que começou a boa obra vai terminar.